Olá, galera, tudo bem? Hoje, então, nós vamos ter uma aula remota sobre o fascismo, beleza? O assunto de hoje, então, trata-se da aula 36 da apostila 6, a última dessa Bienal, para então nós iniciarmos a Bienal 7. Galerinha, o assunto que nós estamos estudando é o chamado período entre guerras. É o espaço de tempo que compreende os acontecimentos que vão da Primeira até a Segunda Guerra Mundial. Então, olha lá, esse período ele reflete, portanto, a crise do pensamento liberal, a crise do liberalismo. Nós temos então o mundo vivendo os reflexos da crise de 1929, o surgimento do nazifascismo, a consolidação da União Soviética e, como consequência, o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Quando nós falamos deste período, nós também nos referimos aos chamados governos totalitários. Galerinha, existe muitos canais no YouTube, existem muitos YouTubers, né, que dizem por aí que comunismo, fascismo, nazismo é tudo igual. Afinal de contas, é tudo ismo, né? Galera, não são iguais. São exemplos de governos totalitários bastante diferentes entre si. Por serem exemplos de governos totalitários, possuem sim características em comum, mas não são a mesma coisa. Até porque a orientação econômica do comunismo é o socialismo, o comunismo. E a orientação econômica do nazifascismo é o capitalismo. Então, quando nós falamos desses regimes totalitários, eles surgem, eles se fortalecem justamente após a crise de 1929. Nós falamos um pouquinho sobre a crise de 1929 nas aulas passadas. O chamado American Way of Life caiu, né? Aquela ideia do consumismo caiu e os Estados Unidos vivia uma grande recessão econômica, justamente porque a superprodução levou à especulação financeira e a quebra-quebra. Então, quando eu falo desse quebra-quebra, é o quebra da bolsa, é o quebra de bancos, é a quebra das indústrias, é a quebra no comércio, enfim, é um desemprego em massa. E os Estados Unidos foi, né, propagando essa crise através do chamado efeito dominó, porque as economias capitalistas são interligadas. Uma quebra, as outras também vão quebrando. Então, quando nós falamos da superação da crise, nós falamos do New Deal. Lembra do New Deal? Falamos também nas aulas passadas. Um plano de recuperação econômica caracterizado pelo intervencionismo estatal. Ou seja, aquela ideia de liberalismo, aquela ideia de não intervenção do Estado na economia, caiu, não está com nada. Então, o surgimento do New Deal já mostra a tendência de novas políticas econômicas. Políticas essas que são caracterizadas pelo Estado intervindo na economia, ok? Então vamos lá. Vamos entender qual foi, né, o contexto em que surgiu o nazifascismo. Quando eu falo nazifascismo, eles são os mais lembrados, tá? Porém, eles não vão ser os únicos. Lembrem-se que nós tivemos o franquismo na Espanha, tivemos o salazarismo em Portugal, e eles também apresentaram características iguais ao nazifascismo. Quando nós falamos do surgimento do fascismo na Itália, em primeiro, e depois surgimento do nazismo na Alemanha,
Estamos falando da crise pós-guerra. Galera, vamos lá. Itália, Alemanha, eles viveram, de fato, a Primeira Guerra Mundial. A guerra foi no quintal de casa. A guerra destruiu a indústria que o João, que o José trabalhavam. Então, esses países sentiram com maior intensidade o pós-crise, ou seja, a destruição, as inúmeras penalidades impostas pelo tratado pós-guerra. Isso, galera, lembra dos tratados pós-Primeira Guerra Mundial? Aquele que veio para carcar os alemães? Pois é. Isso daí também contribuiu muito para o surgimento do nazifascismo. Mas, prof, por que a Itália? A Itália mudou de lado, é verdade. No finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial, os italianos mudaram de lado. Os italianos foram combater ao lado dos ingleses, dos franceses, sobre a promessa de ganharem terras. Só que não. Os italianos se ferraram, né, de verde e amarelo. Opa, verde e amarelo não, né? Porque eles também sofreram as penalidades impostas aos países perdedores. Então, eu tenho ali já aquele sentimento de traição, aquele sentimento de aversão aos ingleses, franceses. Opa, olha lá o revanchismo, ok? E no pós-Primeira Guerra Mundial, dentro desse contexto de destruição, dentro desse contexto de miséria, insatisfação, nós temos o crescimento do ideal socialista. Olha lá, eles estão bem, eles estão se reerguendo, enquanto depois toda a Europa, a América está vivendo a grande recessão, a grande depressão, eles estavam de boa na lagoa. Então, durante esse período de crise do liberalismo, o socialismo passa sim a ser almejado por muitos. E esse crescimento rápido do ideal socialista passa a ser então uma grande ameaça à burguesia europeia, à elite. Olha a sireninha tocando lá atrás. Galera, porque se eu estou falando de socialismo, eu estou falando de reforma agrária, eu estou falando de estatização, nacionalização dos bens. A burguesia italiana, depois a burguesia alemã, os grandes proprietários de terra italianos e depois os grandes proprietários de terra alemães vão sim apoiar o nazifascismo, porque a ideologia nazifascista passa a ser uma oportunidade, um meio de se protegerem do avanço dos ideais socialistas. Então, é nesse contexto que nós começamos a observar a radicalização ideológica. Aqui nós temos, então, uma fotinho, né, dos best friends, Hitler e Mussolini, que foram aí bastante parceiros ao longo de seus governos, beleza? Antes de falarmos propriamente sobre como foi, né, o surgimento do fascismo e como foi o surgimento do nazismo, eu quero trabalhar com vocês as características do nazifascismo, porque é aqui que as questões dos vestibas vão pegar. É as características que vão ser cobradas de vocês. Totalitarismo, ultranacionalismo, autoritarismo, unipartidarismo, militarismo, racismo, romantismo, anticomunismo, tudo comunismo, né, galera? Por quê? Porque são ideologias. As ideologias defendidas pelos partidos nazifascistas foram iguais em todos os países. Itália, Alemanha,
Espanha, Portugal, todos estes passam então a possuir essas características. Então, nós vamos começar a ver uma a uma a partir de agora. Nós temos então aqui, ó, a primeira de todas, que é o totalitarismo, né? Ó, é uma ideologia totalitária. O que vem a ser essa ideologia totalitária? Não existe nada acima do Estado. O Estado é soberano. O totalitarismo, ele está associado ao autoritarismo, ou seja, governos fortes. Aquela ideia de democracia ruiu, inexiste, acabou com a guerra, foi destruída com a guerra. Então, esses regimes totalitários defendem, ó, um Estado forte, um Estado absoluto. E se eu estou falando de um Estado forte, de um Estado absoluto, isso quer dizer que os regimes totalitários são antiliberais. Antiliberalismo, ideologia contrária ao liberalismo. Quando eu me refiro ao liberalismo, eu não estou me referindo somente ao liberalismo econômico. Eu também me refiro à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, à liberdade dos indivíduos se organizarem em sindicatos e até mesmo realizarem greves. Não, isso não existe. Em regimes nazifascistas, se você disser algo, né, que contraria a visão do Estado, você está ferrado, você vai ser preso e muito provavelmente desaparece. Então, quando nós falamos dos estados totalitários, os meios de comunicação serão completamente controlados. Então, eu tenho uma forte censura. Os jornais, revistas, livros, músicas, antes, né, de irem à pública, eram inspecionados. Sim, para ter certeza que aquela música, que aquela reportagem não estava, né, contra o governo. Era muito comum, no meio do jornal, ter lá uma receita de maionese, de frango assado, de macarronada, porque muito provavelmente ali havia uma reportagem, né, censurada. Existem até livros que foram censurados. Galera, justamente porque eu tenho a necessidade de controlar o que a minha população lê, o que a minha população escuta, o que a minha população vê, ok? Quando nós falamos dos governos totalitários, a terceira característica é o nacionalismo. Galera, é um patriotismo, é um amor à minha nação, à minha pátria, é o eu dar a minha vida pela minha nação, pelo meu país. Isso vai ser muito trabalhado na vida da população destes países, que acabam enxergando, né, na falta de liberdade, uma forma de estarem fazendo, abrindo mão de algo para a formação de um país melhor. Existe um filme que eu gosto muito de indicar para vocês, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já assistiram. O Menino do Pijama Listrado, né? Aquele filme mostra tudo, né? O nacionalismo, a criação de uma estrutura que controla até mesmo o ensino escolar das crianças. Por quê? Quando eu controlo o ensino, eu vou construindo um padrão de povo. E a minha criancinha bonitinha chega em casa e transmite aos pais o que ele aprendeu ao longo do seu dia na escola. Se ele aprendeu coisas sobre o governo, se ele está aprendendo coisas sobre a nova ideologia,
aos poucos essas crianças também vão transmitindo isso para seus pais. Então, era até mesmo uma forma de propagar esses novos ideais. Um outro ideal, uma outra característica dos regimes totalitários era então o militarismo, uma ideologia que valoriza o exército. Opa! Olha o Tratado de Versalhes, olha o Tratado de Versalhes, ó, né? É aqui que começa o desrespeito ao Tratado de Versalhes. Por quê, galera? Nós sabemos que os países perdedores foram bastante castigados pós Primeira Guerra Mundial. O exército foi reduzido, as indústrias bélicas foram fechadas, e tudo isso gerou, né, problemas sociais e internos muito grandes. Então, esses regimes totalitários pregam o contrário. Vamos reativar essas indústrias? Vamos modernizar, vamos investir no nosso exército. Porque o meu exército futuramente vai me auxiliar a expandir. Opa! Outra característica do regime totalitário, o chamado expansionismo, ideologia de expansão territorial. Sim, esses países, após se reestruturarem, vão querer crescer. Galera, quando nós falamos do expansionismo, no caso alemão, nós encontramos a expressão teoria do espaço vital. Então, quando vocês encontrarem lá na questãozinha do vestibular, teoria do espaço vital, essa expressão está se referindo a essa característica. O que é algo vital? É algo necessário, é algo que é preciso, que é importante. Refere-se, então, à necessidade de conquistar novos territórios. E uma outra característica dos regimes totalitários, nazifascistas, é a questão do idealismo. Vamos esperar a motoca passar, né? Galera, o que vem a ser esse idealismo, né? Nada é impossível. Temos que ter força de vontade, temos que ter perseverança. O idealismo vai estar associado a dois elementos, o nacionalismo e ao expansionismo, duo, ó, já misturando o italiano com o português. Sim, galera, porque eu preciso convencer a minha população a me apoiar, a estar conosco. Aqui eu tenho uma outra característica dos regimes totalitários, o anticomunismo. Sim, galera, existia perseguição, existia prisão aos comunistas. Só para fazer um link, então, com a história do Brasil e para vocês compreenderem, né? Quando nós falamos da Olga na história do Brasil, esposa do Luiz Prestes, ela foi presa, ela foi extraditada para a Alemanha. Não era só porque ela era judia, mas sim também porque ela era comunista. Então, muitas vezes, comunistas eram presos e também eram enviados para os campos de concentração. Lembrem-se, campos de trabalho compulsório. A grande maioria eram os judeus que viviam ali, mas também existiam comunistas, ciganos, negros, deficientes físicos, ok? Vamos lá. Temos também uma outra característica bastante forte dos regimes totalitários que trata-se, né, do culto ao chefe. Galera, lá no restaurante, lá na entrada, tem a fotinho dele, ou do Hitler, ou do Mussolini.
lá na praça tem uma estátua e eu vou me curvar a ele, eu vou prestar continência a ele, porque ele está salvando, ele está resgatando a nossa pátria. Então, é idolatrar a imagem do chefe. Era muito comum que nos jornais, nas revistas, tivessem ali fotos do líder associado a algum evento esportivo, alguma obra, enfim, para se enaltecer, beleza? Temos aqui, ó, uma outra característica que reforça a primeira de todas, o totalitarismo, né? Por que, que é totalitarismo? Por que, que é um governo forte? Porque não existe oposição. Porque os regimes totalitários, eles eram unipartidários. Ou seja, existia apenas um único partido, o fascista ou o nazista, porque não é permitido outros partidos. E a oposição, ela vai ser perseguida. É a caça às bruxas comendo solta na Europa mais uma vez, galera. Ok? Aí nós temos aqui duas características que são muito mais comuns, né, no caso do nazismo, que é a crença, a ideologia na crença da raça ariana, ou seja, da raça pura, né? Hitler foi muito fanático nesse aspecto, nesse sentido, ele acreditava muito nessa raça pura, né? Ele mesmo se achava puro, só que não, né? Estudos genéticos comprovam que de ariano ele não tinha nada, né? Muito pelo contrário. Basicamente, 60% ali do seu DNA era africano e ainda contava com origem, né? Judaica. E falando de judeu, a última característica, né? O antissemitismo, o antijudeu, né? A crença contrária no combate, no extermínio a esse povo imundo, a esse povo que levou a Alemanha, a esse povo que levou a Itália à ruína, né? E que acabou gerando aquilo que nós chamamos de holocausto, né? Galera, essa política de extermínio aos judeus, ela tem N especulações, várias, né? Vários porquês. A história trabalha com a seguinte explicação, né? Muitos judeus eram banqueiros durante a Primeira Guerra Mundial. E muitos bancos fizeram empréstimos, ora para a Inglaterra, ora para a Alemanha. E no caso da Alemanha, quando esses banqueiros fizeram empréstimos para a Inglaterra, eles ajudaram o inimigo. Então, traidores, é preciso exterminá-los. Existem, no entanto, outras justificativas que dizem, por exemplo, que Hitler teve uma namoradinha que deu uma bica nele, que deu um pé na bunda, e ele ficou bastante chateado e decidiu, então, perseguir todo o povo judeu. Outros dizem, né, de um médico que teria negligenciado atendimento à sua mãe, que acabou falecendo de câncer, então daí a necessidade dele perseguir os judeus, mas ao certo, né, nós não temos então como saber, beleza? Então, em um primeiro momento era isso, galerinha, as características básicas destes regimes totalitários. Olha lá, de novo, governos totalitários, ou seja, que não tinham nada acima deles, eles eram soberanos, antiliberais, nacionalistas, com um exército fortalecido, que pregavam o expansionismo, que idealizavam, né, que tudo era possível, uma política de perseguição muito grande aos comunistas, assim como também aos anarquistas, ok? O culto ao chefe, ou seja, a necessidade de enaltecer a figura do soberano, a existência de um único partido, né? Ou seja, ou fascista ou nazista,
a crença na raça ariana e, no caso da Alemanha, o antissemitismo. Tendo feito, então, a análise de cada uma das características, nós vamos entender como que se deu, então, o surgimento do fascismo. Por que o fascismo? Porque o fascismo foi o primeiro a surgir. O surgimento do fascismo está associado ao pós-Primeira Guerra Mundial. Itália destruída em virtude da guerra, muitos desempregados, milhares de desempregados e uma inflação muito grande. Ei, o que isso implica na vida do povo? Redução do poder de consumo. Se os preços estão inflacionando, ou seja, estão subindo a todo momento, e a grande parte da população não tem emprego, quer dizer que não consomem. Se não consomem, a economia não gira. Então, é neste contexto que eu tenho os partidos, né, socialistas se disseminando por toda a Itália. Partido Socialista, opa, partido de esquerda, que defende a reforma agrária, que é contra a propriedade privada. Galera, é aí que a burguesia italiana, né, que a nobreza italiana, se sentem bastante ameaçados e começam, então, a se aproximar desses ideais conservadores da extrema-direita. Ou eu me aproximo deles, apoio eles, ou então vamos nos ferrar caso o socialismo chegue ao poder. Em palavras mais claras, é isso que acontece. Ou a burguesia, ou os proprietários de terra na Itália apoiavam os partidos de extrema direita, ou iriam, né, sofrer as consequências. No caso da Itália, a Itália era um país que vivia uma monarquia parlamentar, ou seja, quem exercia de fato o poder executivo era o primeiro-ministro. E nós tínhamos então um parlamento. Dentro desse contexto, né, existiram várias greves, inúmeras rebeliões camponesas que passaram, então, a deteriorar as bases desse governo. Tipo assim, galera, não estava dando certo, não estavam resolvendo os problemas. E nós tínhamos ainda o Partido Socialista crescendo bastante dentro da Itália. Diga-se de passagem, o querido Mussolini foi, por um período, membro do Partido Socialista, mas não se sabe ao certo as razões que levaram ele a romper com o partido. Mas em 1919, ele, que também combateu, que também lutou na Primeira Guerra Mundial, cria então o seu partido. Esse partido, ele apresentava aquelas características que nós acabamos de abordar, ó. Totalitarismo, nacionalismo, militarismo, antiliberalismo, tudo isso para superar os problemas pós-crise, pós-guerra. Então, a fala de Mussolini começa a atrair a muitos. Prof, a quem ele atraía? Aquela galera que não ia, que não curtia, que não apoiava os ideais socialistas. O Benito Mussolini, ele cria então um grupo apelidado de camisas negras. Todos fardadinhos, bonitinhos, de preto, e ele começa a receber investimento da burguesia italiana, que via no discurso de Mussolini uma oportunidade, um meio de evitar a ascensão do Partido Socialista, que estava, né, crescendo dentro da Itália. Então, nós tivemos ali as eleições para a formação do parlamento, né,
porém, eles acabaram sendo derrotados, eles não conseguiram ocupar o número de cargos que eles almejavam. Então, nós temos, né, a realização da Marcha sobre Roma. Deixa eu só avançar um slide. Trata-se de uma imensa manifestação organizada, os camisas negras desfilando sobre a avenida, clamando que ele, o líder do partido, Mussolini, chegasse ao poder. Então, quando nós falarmos da Marcha sobre Roma, eu quero que vocês entendam que foi, então, uma demonstração de poder. E foi um meio que o Mussolini encontrou para pressionar o rei, né, a nomeá-lo primeiro-ministro. E ele consegue. Após a realização da Marcha sobre Roma, Mussolini torna-se então primeiro-ministro. E para ele conseguir chegar ao poder, ou seja, canalizar o poder todo nele, é daqui para ali, ok? Nós tivemos, inclusive, no ano de 1927, a criação da Carta del Lavoro. Galera, isso daqui é muito cobrado e é muito importante vocês entenderem. É uma legislação trabalhista. Por que que eu tenho a preocupação de criar uma legislação trabalhista? Porque a todo momento pipocavam na Itália greves. Operários unidos. Opa! Operários de todo mundo, univos! Eu preciso enfraquecer, então, o movimento operário. E quando nós falamos da Carta del Lavoro, eu tenho muito nítido os ideais do corporativismo. Como assim, prof? O que é o corporativismo? É uma política de controle dos trabalhadores, por meio do qual os sindicatos passam a ser coordenados pelo Estado. Então, é algo mais ou menos assim, né? Existem sindicatos? Existem. Mas esses sindicatos não fazem o que quer, eles fazem o que o Estado quer. Então, moral da história, não tem autonomia, não tem liberdade. Entende? Então, a Carta del Lavoro, criada no ano de 1927, foi de suma importância para desorganizar o movimento operário italiano. Os sindicatos passaram a ficar submissos ao Estado. Os sindicatos passaram a ser controlados pelo Estado, ok? Em 1929, tivemos a assinatura do Tratado de Latrão. Olha lá, né? Eu gosto sempre de dizer que o Mussolini ele foi um cara bastante sacado, né? Em um primeiro momento, ele se utiliza de uma fala com viés socialista para atrair a multidão. E depois ele vira casaca, ele impõe as regras fascistas, mas ele já tinha o povo aos seus pés. E eu quero que vocês entendam que o Tratado de Latrão, ele teve uma importância muito grande para a aceitação de Mussolini. Haviam, né, centenas, milhares de católicos ortodoxos, né, dentro da Itália. E Estado e igreja há muito tempo estavam afastados. Lembra da unificação italiana? A igreja não reconheceu. Nossa, prof, mas isso foi em 1870. Uhum. Até então, não havia mais diálogo entre ambos. E o Mussolini, muito sabiamente, assina um acordo com a igreja, dando à igreja autonomia sobre o Estado do Vaticano, desde que a igreja reconhecesse a unificação italiana e estivesse ao seu lado. Olha lá, galera, percebam a reciprocidade, né, entre eles.
Trata-se de uma estratégia, né, para ter ao seu lado o clero católico. E é então que ele ganha o título de duce, né? O governante soberano, beleza? Então, esse foi o caminho percorrido para que então o fascismo chegasse ao poder. Prof, e as principais medidas? Galera, de novo, olha lá. Tudo isso daqui foi posto em prática. Só que isso não é, né, assim, ó, pronto. É gradativo, é todo um caminho a ser percorrido, ok? Mas, chegando ao poder, ele inicia então uma perseguição muito grande aos seus opositores. Não é favorável a mim? Não topa comigo? Ó, vai ver o sol nascer quadrado. Nós tivemos, então, o fechamento dos demais partidos. Opa! Fechou todos os partidos, porque só pode existir o controle do ensino e dos meios de comunicação. Lembra do que eu falei, galera? Eu preciso saber o que estão ensinando para as minhas crianças. As minhas crianças precisam aprender aquilo que eu quero, para depois passar para os seus pais. E a questão do treinamento físico está associado ao militarismo, ao preparo da população. Aqui também, ó, nós vamos ter, e aqui dá até para relacionar com o New Deal, né? Ó, o incentivo do Estado à criação de obras públicas. Por quê? Por que que o Estado vai incentivar a agricultura? Por que que o Estado vai incentivar a criação de grandes obras? Para gerar empregos. Porque pessoas assalariadas são pessoas consumistas. Ó, a economia voltaria então a funcionar. Aqui então nós temos o slide falando sobre a Carta do Lavoro, nós já falamos. E para finalizar, uma fotinha do Tchutchuco ali, né, ó, do lindão do Mussolini com a sua carinha de mal. Beleza? Agora eu quero que vocês tenham em mãos a Bienal na página 333. Nós vamos fazer então as atividades dessa aula. Olha lá. No início do século XX, o mundo das artes na Europa gerou novas propostas e concepções conhecidas como vanguardas. Entre elas, destaca-se o futurismo, cujo principal expoente era Filippo Tommaso Marinetti, que aderiu ao fascismo em 1919. Leia a seguir trechos de seu Manifesto do Futurismo. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. A partir dos fragmentos, podemos afirmar que os itens 1, 2 e 3 do manifesto podem ser associados diretamente à glorificação do sindicalismo que marcaram a ideologia de Mussolini. B. O item 9 pode ser relacionado ao militarismo e ao nacionalismo preconizado pelos seguidores de Mussolini. C. Os itens 1 e 2 podem ser associados ao ideário fascista de defesa da luta de classes, como uma forma de rebelião contra a sociedade liberal. D. O item 3 traz indícios do quanto o fascismo manteve-se distante da produção intelectual de seu tempo. E o item 1 pode ser relacionado à defesa de perseguição às elites econômicas e à classe média através da violência. Qual seria a alternativa correta?
Alternativa B, de bola, ok? Meus amores, por hoje é só. Depois eu irei fazer a conferência de todos aqueles que assistiram a videoaula e então realizar a chamada. E a tarefa será fazer a TNTC da aula 36. Beleza? Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e se cuidem, meus amores. Beijo, beijo.